Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o pessoal da MBC, comunidade no WhatsApp. Eu sou relativamente novo no grupo, mas me sinto já como parte de uma família aí. Muito obrigado mesmo, pessoal. Tenho aprendido bastante aí com vocês. A ideia aqui é apresentar um pouco mais uma troca de experiências, né? Baseado aí no dia a dia que a gente tem em fábricas, e dentro dessas fábricas a gente tem bastante elemento aí desafiador e alguns cuidados que a gente precisa tomar. Então, primeiramente, meu nome é Marcelo, trabalho na Mondelez hoje, tenho as certificações CCIE Wireless e recentemente CWNE. Então, um pouco sobre mim, né? Eu atuo com essa parte de tecnologia Wi-Fi desde 2005. Quem me conhece das antigas lembra que eu, na época, criei um fórum chamado Mundo Wi-Fi, onde basicamente o objetivo era fomentar aí a troca de experiências, de informação com o pessoal através de um fórum, né? E depois de um tempo acabou se perdendo um pouco, eu segui outros desafios e acabou não continuando com o site. Minhas paixões, em primeiro lugar, Deus na minha vida, né? Sem Deus, acho que muita coisa se torna difícil. Minha família, eu gosto muito de estudar e viajar. Eu tenho alguns objetivos de estudo para o próximo ano, de 2022, que seria tirar o CCIE Security e, na verdade, assim, ou CCIE Security ou CWISE, que daí é uma linha do CWNE mais voltado para IoTs, né? O que faz todo sentido, né? Quando a gente trabalha bastante nessa parte de fábrica, warehouse, então eu acho que existe uma tendência muito grande aí de mais e mais IoTs participarem aí do dia a dia nas fábricas e com isso a gente também ter novos desafios, né, que antigamente a gente não tinha. Então a agenda basicamente é falar dos 3Ps para a implementação de Wi-Fi. Isso daqui dos 3Ps é da minha cabeça, eu assisti um, um seriado do Marcos Lemones e acabei gostando da forma como ele tira as empresas do fundo do poço. E as três regras que ele usa são as regras dos 3Ps. Eu acho que cai bastante também nessa questão de desafios na implementação de Wi-Fi em fábricas. Então, exemplos de implantações, né? Outras implantações que foram feitas de forma incorretas ou implantações que foram abandonadas porque o pessoal acabou mudando de área e não comunicou ao time de TI. Parte de sugestões que a gente sempre faz para um design de Wi-Fi, né? Pode ser em fábrica ou em qualquer outro tipo de instalação, mas eu estou adotando isso daí mais para fábricas, né? Como é o tema hoje. E se nós tivermos tempo, eu gostaria de comentar também sobre a questão dos Androids 10 com autenticação Enterprise, quais foram os problemas que a gente identificou e como que a gente fez para resolver. Depois vieram os desafios também para Android 11 e assim por diante, com a questão dos requerimentos de certificado, né? Mas se der tempo, eu vou explicar no final isso daqui. Então, como eu estava falando, né, dos 3Ps, né, basicamente, para toda implantação que a gente faz, a gente precisa, isso falando de fábrica, né, a gente precisa ter bons processos ali, porque para qualquer tipo de instalação numa fábrica, é necessário seguir um conjunto de processos, né, conseguir autorização para poder fazer implantação de qualquer tipo de coisa e com o Wi-Fi não poderia ser diferente. Então, dependendo do tipo, né, e local de instalação de Wi-Fi dentro de uma fábrica, a gente precisa de um conjunto de atividades prévias. E dentro das fábricas, a gente pode encontrar diversos tipos de ambientes, né? A gente pode encontrar área administrativa, onde a gente precisa adotar um modelo mais high density, a gente vai ter áreas industriais, um modelo mais prevendo cobertura, mas aí eu vou explicar também o outro aspecto quando entra
a questão dos IoTs, né, dependendo do IoT. E na questão de warehouse, que, se não me engano, o Wellington já falou um pouco sobre isso em uma das apresentações, que por sinal foi muito boa. A questão dos produtos, né? Então, não adianta você ter bons processos na hora de fazer uma implementação de Wi-Fi, você também tem que ter o produto certo para cada tipo de ambiente, né? E quando eu digo produto, seria marca, modelo de access point, antena, né? E outros tipos de materiais, a parte de cabeamento, né? Que tipo de cabeamento que vai ser utilizado, ferramentas para validação, né? E um ponto importante é a questão do time, né? Se você tiver um bom time, né, de instalação, não somente no desenvolvimento do projeto, mas quem vai fazer a instalação física no ambiente, é muito importante, porque se você não tiver bem sincronizado com o time não tiver o entendimento do que eles precisam fazer para poder fazer a instalação de Wi-Fi, o projeto acaba não saindo como esperado e acaba gerando retrabalho, né? Uma das partes de processo que a gente costuma ter em fábrica, primeiramente, você tem que ter o pessoal qualificado e capacitado, né? Você precisa ter a parte de integração, então para entrada em qualquer fábrica, você tem que ter integração, onde são explicadas questões de segurança de trabalho, capacitação e tudo mais. Os profissionais que vão atuar dentro das fábricas, eles precisam ter certificação NR35 para trabalhar em altura, certificação para operar PTA. A PTA são as plataformas, né, que o pessoal utiliza para poder fazer o trabalho em altura. Tem que ter a certificação NR10, caso venha atuar com alguma coisa de infra seca que exija a parte de energia elétrica, né? Questão de certificação NR18 para atuar em ambiente fabril e civil, autorizações de trabalhos especiais, autorização para entrar em acessos restritos, né? Então, muitas vezes, determinados acessos em fábricas, a pessoa não consegue entrar se não fizer a liberação do crachá, uma liberação especial para isso, né? E um ponto importante em fábrica é a questão de tirar foto, né? Então é complicado nas fábricas, você precisa de uma autorização prévia, porque muitos dos nossos trabalhos a gente precisa tirar foto, né? Do antes, do durante e do depois. Então a gente precisa ter autorização prévia antes de começar esses trabalhos. Então percebam que a parte mais desafiadora aqui, né, na questão de instalação Wi-Fi em fábricas, primeira parte começa na questão dos processos, né, na questão das documentações. Então, não é qualquer time ou qualquer pessoa que está habilitado a entrar numa fábrica para poder fazer a instalação de equipamento, né? Depois disso, a questão dos produtos, né? Então, como eu comentei antes, a gente precisa, para cada tipo de ambiente, instalação de fábrica, você tem um conjunto de equipamentos, né? Seja a questão dos suportes, né, os mount kits, os tipos de antenas que a gente vai estar utilizando, antenas que têm mais sensibilidade, antenas que são do tipo PET, para poder ter uma potência maior, né, para cobrir um determinado corredor, né, se a gente vai ter área com equipamento com antena interna ou antena externa, os medidores, porque essa parte de medidor é muito importante. Normalmente o pé direito das fábricas, eles são bem altos e a gente precisa desses medidores aí para determinar a altura que os access points, né, vão ficar do chão, para que eles não fiquem muito altos. Isso daí pode trazer problema, principalmente na questão de áreas fabris, né, áreas industriais ali, onde você tem muitos equipamentos também que estão misturados ao ambiente. E o ECHA-Hall, né, obviamente a gente usa o ECHA-Hall para fazer o site survey e depois a validação, né, com o Sidekick. Outras ferramentas também que a gente utiliza é WLAN Analyzer, daí tem para Mac o Wi-Fi Explorer e o Wi-Fi Analyzer para você
ter com o time local, né, para poder fazer uma validação de sinal rapidamente ali, para poder passar a informação. Então aqui a questão do pessoal, então importante conferir o projeto e o site survey, ter as ferramentas necessárias, né, e importante seguir as diretivas de segurança do trabalho. Muitos trabalhos que a gente fez no passado, por as pessoas não terem aí, não seguirem as diretivas, né, de segurança do trabalho, a gente acabou sendo bloqueado e isso daí acaba atrasando o projeto. Então é muito importante as equipes estarem sempre com as documentações, os certificados em dia, a parte de integração, né, para poder atuar nas fábricas. Existem várias áreas, cada área tem um gerente de área e dependendo do tipo de área tem uma parte específica que eles estão produzindo ali, então exige um cuidado diferente. E como eu comentei, né, a parte para tirar foto tem que estar sempre alinhado com o time de segurança patrimonial. Dito isso, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de implantações, e um dos exemplos que eu quero citar primeiro aqui seria a questão de warehouse, né? Então, dentro de uma fábrica, você pode ter diferentes tipos de áreas, né? E as áreas de logística que a gente tem nas fábricas, elas têm toda a questão o modelo delas é um modelo de warehouse, né? Então, o tipo de implementação que se faz nessa área aqui tem que tomar bastante cuidado, porque ele exige aí uma, uma particularidade, né? E eu vou explicar aqui por quê. Então, nessa foto aqui de cima, uma empresa terceira no passado acabou instalando esses access points no teto, né? Qual que é o problema disso? Né? Enquanto os pallets aqui eles estão vazios, a pessoa até consegue pegar um bom sinal ali embaixo, porque essa antena ela tem uma sensibilidade muito boa, então consegue até pegar um bom sinal ali e trabalhar. Só que quando esses pallets eles ficam cheios, acaba sendo inviável trabalhar nessas áreas de warehouse. Então, normalmente, o que a gente adota, né, para áreas de warehouse? Você procurar colocar as antenas preferencialmente aqui nas paredes para poder cobrir o corredor, né? Então, é o que eu costumo sempre dizer, que você quer cobrir as áreas de interesse as pessoas que vão estar passando aqui com o leitor de código de barras ou com aqueles carrinhos que se chamam forklift, né? Eles vão estar passando por esses corredores. Então, a área de interesse aqui para a gente cobrir e dar um bom funcionamento aí de produtividade para esse operador são os corredores, né? Então, se ele tiver um bom sinal aqui nesses corredores, ele vai conseguir fazer a varredura aqui dos códigos de barra, consequentemente vai abastecer o servidor, a base de dados, né, com todos os códigos de barras e, consequentemente, depois vai despachar esses produtos para os caminhões que vão para os respectivos centros de distribuição, né. Então é muito importante a gente se atentar, né, esse tipo de instalação aqui normalmente não funciona, tá, em warehouse. A gente procura adotar esses modelos que tem o Mantpat para poder focar o sinal de wireless nos corredores, nas áreas de interesse onde o usuário costuma operar. Outro modelo aqui que eu gostaria de ressaltar são os modelos dentro das áreas das áreas industriais. E como é importante o time de campo seguir fielmente e entender a parte da planta baixa, né, e aonde exatamente esse access point precisa ser instalado. Nessa foto aqui do lado esquerdo, a pessoa fez um entendimento incorreto. Então, ao invés dela instalar a antena, o access point aqui nesse ponto, ela acabou instalando aqui perto dos silos, né? Então, e instalou numa altura instalou muito alto aqui. Acho que, se não me engano, estava uns 8 metros de altura aqui, né? Um silo do lado direito e uma parte aqui também que seria
não sei se é um depósito, alguma outra coisa que tinha aqui do lado, mas totalmente fora da área de interesse onde os usuários ficavam, né? Então, acabou tendo retrabalho, né? Daí a gente teve que fazer a retirada, né, desse equipamento aqui, teve que fazer uma outra infra seca para poder chegar até o local que a gente precisava, e com isso acaba atrasando bastante os deployments daqui dessa parte da onde tem a necessidade de cobertura, né? Então, nesse local aqui, a gente acabou instalando um Cisco 2802E, uma antena 2544, né? E a 4 metros de altura, né? Então, e por isso que eu comentei antes da questão da trena laser, que ela é importante, que toda instalação que a gente faz a medição do AP até o chão para ver se ele realmente está atingindo a altura que foi planejada no site survey. E obviamente que depende do ambiente que a gente se encontra, né? Então, essas antenas aí, principalmente as que têm antena interna, a gente teve bastante sucesso com até 6 metros de altura, elas funcionam super bem. E outros modelos de access point a gente acaba deixando um pouco mais alto, dependendo do local. Aqui também um exemplo de uma instalação que foi feita por uma empresa terceira no passado. Eles acabaram colocando um access point aqui com uma antena direcional apontando para baixo e embaixo da onde tinha essa antena não tinha exatamente nada, nenhum usuário, nem nada aqui para ter esse tipo de instalação. Então a gente acabou removendo esse access point daqui e a gente acabou trocando esse access point que era um access point 2802E por um access point com antena interna, porque a área de interesse era aqui nessa parte onde tem os pallets que os operadores precisavam acessar. Aí, normalmente, quando a gente quer, podem reparar assim que o pé direito aqui é bem alto, só que a gente queria mais ou menos uns 5 metros de altura do chão para poder atingir aonde os operadores acabavam ficando, né? Não faz sentido você jogar lá em cima a antena, sendo que as áreas de interesse estão aqui para baixo. Um outro modelo que a gente acabou pegando também, a empresa acabou instalando um access point com antena interna para poder cobrir todo esse corredor, o que realmente não se adapta esse modelo de antena para esse tipo de situação, né, de corredor. Então, como eu tinha explicado para o warehouse, aqui também se adapta bem a questão de usar uma antena PET para poder cobrir as áreas de interesse, que fica mais ou menos, os operadores acabam ficando os usuários acabam ficando mais nessas pontas aqui e nessa parte aqui também, né? E eles acabam transitando bastante por esses corredores. Então a gente também acabou trocando o tipo de antena. Então, assim, os desafios, muitas vezes, eles acabam sendo a questão do acompanhamento e depois da validação quando é feito a instalação de acordo com o site survey. Muitas vezes a pessoa faz o site survey correto, acaba indo no site validar para ver que está tudo certinho, mas não faz a validação da instalação no dia e deixa para validar somente depois de instalado. Isso daí pode ser um grande erro, porque muitas vezes a pessoa que está instalando ali, ela pode se confundir, né? Pode, ao invés de colocar, como foi o caso aqui, ao invés de colocar uma antena externa com patch, ele acabou colocando uma antena interna. E aí depois a gente só vai perceber quando tem a reclamação, né, dos usuários. Aqui é uma implementação em área administrativa. Basicamente, a gente usa modelos de access point com antena interna e atualmente, para algumas áreas da planta, a gente está fazendo uma prova de conceito usando duplo 5 GHz, né, para poder cobrir áreas de mais densidade. E obviamente que isso a gente tem que estar sempre apoiado por outros access points que tem a frequência de 2.4 para poder cobrir como um best effort mesmo, um celular que não tem capacidade para 5 GB e coisas assim. Mas a maioria do ambiente que a gente está cobrindo aqui,
são computadores homologados que trabalham, que têm placas dual band, né, e trabalham bem com 5 GHz. E obviamente que isso acaba aumentando bastante o throughput, né, do usuário, acaba distribuindo a questão de utilização de canal, então em vez de todo mundo ficar num único canal de 5 GHz, acaba distribuindo entre 2 canais, macro aqui, né, você vai usar 2 canais macros de 5 GHz, e acaba sendo bastante bacana o resultado final. A gente teve uma boa aceitação em áreas administrativas de fábrica, locais onde tem bastante gente aqui utilizando, colocando esse tipo de antena. Mas, novamente, né, depende muito do cenário que você tem dos endpoints. Né? Tem que conhecer bastante os endpoints que você está, para o qual você está fazendo esse tipo de instalação. Aqui são outros tipos de implantação, né? A gente também colocou numa área de fábrica essa antena dupla aqui com 5 GHz. Aqui, basicamente, mostrando as hastes que a gente coloca para poder baixar o access point até a altura que a gente necessita, né? Então, aqui também os modelos de antena que a gente acaba usando, dependendo da complexidade do ambiente, então, ambiente mais hostil, que tem muito cano, tem muito maquinário, a gente acaba usando antena externa para poder aumentar mais a sensibilidade de recepção. Aqui é do ponto de vista do AP, né, olhando o ambiente, então percebam que o ambiente é bastante complexo em certas áreas de fábrica, então a gente lida com bastante desafio, né, na hora de você encontrar o melhor ambiente, não somente você ver o que tem, o que você desenhou, né, no projeto, no site survey, mas validar se o access point que você colocou no site survey, se indo no local, esse local tem gente que está trabalhando ali, se o local está limpo, no sentido de estar um pouco mais aberto, que não tenha tanta hostilidade de maquinários, encanamento e tudo mais, né? E onde tem a maior concentração de usuário, que é o que no final das contas é o que você quer atingir, né? Você quer poder fazer uma implantação de Wi-Fi nas áreas de interesse. Eu não vou cobrir toda a fábrica, sendo que uma determinada parte da fábrica é só material, só maquinário e quase ninguém passa por ali. Eu vou cobrir mais nas minhas áreas de interesse. E quando eu comentei no começo, né, a questão de IoT, mais e mais a gente tem percebido, porque uma coisa que eu queria comentar, né, para cada tipo de área que a gente determina, sendo área industrial, warehouse ou área de escritório dentro de uma fábrica, você tem um perfil de acesso diferente. Então, você tem diferentes RF profile. E dentro dos RF profile, você vai definir, por exemplo, áreas que você trabalha com células menores, com data rates mais altos, né? Áreas industriais onde você tem que manter um data rate um pouco mais baixo para poder suportar a maioria dos clientes que ali acessam, e também a questão nessas áreas, o espaçamento entre os APs são maiores, né? Então a gente acaba deixando um data rate um pouco mais baixo para poder aumentar o tamanho da célula que ele vai trabalhar, que os APs vão trabalhar. Então você consegue dentro de uma fábrica ter, por exemplo, 3 diferentes tipos de RF profile. Hoje a gente tem uma padronização, né, que a gente tem modelos diferentes de RF profile dependendo dos ambientes que a gente tem globalmente, né, na Mondelez. Aqui algumas áreas, né, uns exemplos aqui de áreas que elas existiam usuários trabalhando aqui, mas de repente a área acabou saindo, acabou mudando. Essas áreas de fábrica são muito dinâmicas, então hoje você tem uma instalação numa determinada área, daqui a pouco essa área o pessoal muda para um outro setor, ou de repente abre um hangar ali, resolve todo mundo mudar para aquele hangar, e a área onde a gente tinha projetado o Wi-Fi antes acaba ficando abandonada, muitas vezes por uma questão da área não interagir com o time de TI e acabar participando mais o time de TI para dizer que essa área não vai ser mais utilizada, e muitas vezes o próprio usuário acaba
tendo uma má experiência, porque ele vai para uma área que muitas vezes não tem cobertura de Wi-Fi, porque é uma área nova, uma área que eles acabaram tendo que mudar rapidamente para lá por uma questão de logística, mas acabaram não comunicando o time de TI. Perdão. Aqui um exemplo de um access point que foi abandonado ao tempo, então ele acabou sendo totalmente oxidado, né? E dentro do nosso monitoramento a gente só foi perceber quando esse equipamento parou. Aí pedimos fotos, daí foi numa localidade fora do Brasil, pedimos fotos e vimos o estado do equipamento que já não tinha mais condições e a área que esse access point estava abandonada praticamente, né? Aqui outros exemplos, né, de instalações feitas de maneira incorreta. Então acabou colocando os access points nos pilares e aqui tem como se fosse uma bandeja aqui, né, nas áreas de fábrica, e a pessoa que fez essa instalação não previu que no futuro poderiam existir esse tipo de necessidade. Obviamente que isso aqui veio depois, mas eu particularmente não colocaria esses access points em pilares. Como eu mostrei anteriormente, a gente procura usar os mount kits para poder colocar eles sempre nas áreas superiores, né? E fazer uma boa propagação do ambiente como um todo. Aqui você perde bastante sinal, né, nessa questão aqui dos pilares. Aqui um access point que na hora de fazer a instalação também não teve acompanhamento, acabou a pessoa que fez a instalação simplesmente jogou o access point aqui com a antena, e outros casos onde o access point a pessoa instalou ele, além de instalar no pilar, instalou muito baixo, e daí o usuário passa pelo access point, fica mexendo nas antenas e coisas desse tipo. E aqui uma outra instalação onde fizeram uma instalação uma do lado do outro, que são duas empresas diferentes e cada uma tendo o seu access point e os dois convivendo junto. Marcelo, desculpa Oi. interromper, eu não sei se você está usando o ponteiro para demonstrar as imagens. Ah, perdão. Aqui, né? Agora tá aqui. Isso, exatamente. Aí, obrigado. Joia. Imagina. Então aqui nessa foto temos duas empresas que fizeram instalação de Wi-Fi e uma antena, um access point do lado do outro. E aqui, como eu estava mostrando, né, colocaram essa antena aqui, esse Wi-Fi aqui no pilar, e acabou, ele estava muito baixo, as pessoas que passavam por aqui acabavam mexendo e mudando a orientação das antenas. E instalações em pilares, eu particularmente eu não faço esse tipo de instalação, eu não gosto muito, mas já vi inclusive empresas grandes que adotaram esse modelo de instalação. Eu particularmente não eu não gosto desse tipo de instalação. Não acho que tenha um bom proveito fazer esse tipo de instalação. Aqui, normalmente, instalações eu costumo adotar esses 4 pilares, vamos chamar assim, né? A questão de cobertura, né? Então, você cobrir as áreas de interesse e definir quais os perfis com que você vai estar realizando essa cobertura, se é numa área de fábrica, uma área industrial, se é numa área administrativa ou no warehouse. Então, definir o tipo de área para cobertura é importante. A questão do roaming, quais são os protocolos que normalmente a gente vai utilizar. Nós tivemos uma experiência, né, porque a gente usa um modelo centralizado baseado em FlexConnect, onde a instalação do 802.11r não funcionou para a gente adequadamente devido à grande latência que a gente acaba tendo em algumas localidades. Hoje a gente está usando o Opportunistic Key Caching e estamos tendo bastante resultado positivo utilizando esse protocolo para a parte de roaming. A parte de capacity, né? Então é muito importante você saber, antes de você fazer uma instalação numa fábrica, definir quais são as capacidades, né? Que tipo de aplicação vai ser usado naquela área, quantos dispositivos a gente vai ter, quais são os tipos de dispositivos, se é um dispositivo IoT que vai estar numa área industrial, qual o tipo de dispositivo IoT,
né, quais são as aplicações, basicamente, que aquela área vai utilizar, e para você definir o tipo de access point e o tipo de antena, né. A parte de security, dependendo do tipo de rede que você vai oferecer, né, se é uma IoT, uma corporate, uma guest, você vai definir aí quais são os protocolos de autenticação que você vai utilizar para ficar adequado na questão de segurança para cada tipo de ambiente. Então, muitas vezes em fábrica, a gente tem ambiente com dispositivos muito velhos, né, muito antigos, que muitas vezes a gente acaba tendo que adotar uma senha PSK. E daí, quando a gente adota esse tipo de método, a gente precisa colocar essa rede atrás de um firewall, para ter uma parte a mais de segurança e definindo somente no firewall, né, somente o que esse dispositivo vai acessar. Aqui eu vou comentar rapidamente. O pessoal pediu para eu falar um pouquinho sobre uma experiência que a gente teve de telefones Androids conectando EAP PIP, né, utilizando WPA2 Enterprise. E uma, uma, uma experiência assim, né, que eu posso compartilhar com vocês sobre esse aspecto é que esses Androids versão 10, nas controladoras da Cisco, versões 8.10 na controladora com iOS e versões 16 e 17 da 9800, simplesmente os telefones eles acabavam realizando o probe request, né? E o access point acabava devolvendo como probe response e um tipo de information element dentro desse probe response que esses dispositivos Androids não entendiam. E aí o dispositivo continuava fazendo probe request, aí o AP continuava mandando probe response e ficava nisso infinitamente, né? Então, aqui dá para ver, né, uma sequência de probe request, probe response, e esse dispositivo nunca aparecia nem sequer na controladora wireless, ficava só na comunicação entre o AP e o cliente. E aí, fazendo essa captura, a gente pôde ver que existia um tipo de comunicação que estava praticamente em loop. Aí, pesquisando nas comunidades, uma coisa que a Cisco tem muito forte é a questão de documentação. Então, a Cisco tem uma documentação excelente, uma comunidade muito grande. A gente, fazendo uma pesquisa, descobrimos que uma feature que vem habilitada por padrão nas controladoras com versões 8.10 e 16, 17 na 9800 esse aqui é o information element que o probe response acaba mandando para o device que ele acaba não entendendo, tá? Então, essa feature que vem habilitada, que se chama, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Essa feature aqui, que vem habilitada por padrão, que se chama Advertise Support, acaba mandando aquele information element para os dispositivos, né? E esses dispositivos não entendem esse information element que é enviado por aquela feature que vem habilitada por padrão nessas versões que eu comentei. Então a gente desabilitou essa opção e aí, consequentemente, não era mais enviado esse information element no probe response e os Androids versão 10, a partir desse ponto, começam a conseguir comunicar normalmente com a controladora e o usuário consegue fazer a autenticação, né, EAP PIP na rede wireless que a gente disponibilizou. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de passar para vocês.
fico aberto aí a perguntas e gostaria muito de agradecer a oportunidade que eu tive aí de poder trazer um pouquinho dessa experiência, né? Infelizmente o tempo é curto, então eu procuro respeitar muito o horário e seguir bastante acirrado assim o tempo, né? Para não acabar atrapalhando os outros amigos. Show de bola, Marcelo. Muito obrigado pela apresentação. Excelente mesmo aí, hoje compartilhar com a gente, com a comunidade. A gente tem algumas perguntas aqui e eu vou passar para você. E aí Uhum, você responde com base na sua experiência e com base na apresentação também. show de Primeiro bola. é do Batista. Ele pergunta se tem uma altura padrão que o AP deve ser instalado ou depende muito do cenário e do ambiente que você está trabalhando, nos ambientes industriais, né, que você tem Uhum. visto aí. Depende muito do cenário, porque aí a gente tem que ver qual que é a altura do pé direito e como os maquinários e a parte de ar-condicionado, a parte de tubulação, como ela está disposta nesses ambientes, né? Então, muitas vezes você tem um pé direito alto, você tem tubulações também que ficam altas, e aí você precisa de uma haste para poder acabar baixando esse AP para não ficar na mesma altura dessa parte de tubulação de ar-condicionado e outros tipos de materiais que ficam mais na parte superior, né? Então depende muito do ambiente. Excelente. A gente tem outra pergunta aqui do Alexandre Viana, onde ele pergunta se você já teve clientes AGVs, né, Automated Uhum, Guided Vehicle, que uhum. seriam empilhadeiras autônomas, não tripuladas, em seus projetos de Wi-Fi em fábrica? Se sim, quais foram os desafios? Não, perfeito. Nós temos sim, no projeto que a gente implantou se chamava Infolink, né? Então eram basicamente forklifts que tinham um tablet que estava nesses forklifts, e esses tablets a gente acabou utilizando uma rede IoT do tipo Open Authentication com MAB, né? Aonde isso daí facilita bastante a questão de roaming, né? Não tem que ficar fazendo full authentication a todo momento como em outros protocolos, né? Então a parte de, mas isso depende muito do modelo, né? Então nesses casos aí eles só precisavam ter acesso à internet. Então ficou muito mais fácil. A gente acabou criando uma rede IoT para eles com uma VLAN específica só com saída para a internet. Entendi, interessante. Mas você tem, por exemplo, em algumas fábricas ou já é Nós padronizado em temos várias fábricas? nós temos padronizado em várias fábricas. Ah, interessante. Show de bola. Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui no chat. O pessoal tá mandando muitos elogios aí pela sua apresentação. Opa, A gente obrigado só mesmo, tem uma a honra. agradecer. É uma honra fazer parte dessa comunidade. Obrigado mesmo.